Bem-vindos ao canal Segredos e Fatos. Uma montanha sagrada, intocada por muitos. No topo, um templo envolto em mistérios. Em sua base, cavernas ocultas que, segundo dizem, guardam arquivos antigos e segredos ultra-secretos. Esses são os sítios arqueológicos proibidos, locais onde nem mesmo especialistas têm permissão para entrar. Templo do Monte Kailash. O Monte Kailash é uma das montanhas mais misteriosas e sagradas do mundo. Para hindus e budistas, é considerado o centro espiritual do universo. Sua sacralidade é tão profunda que escalar a montanha é proibido. Os habitantes locais acreditam que qualquer tentativa de subida traria azar ou até mesmo um desastre completo. Na base dessa imponente montanha, há um templo envolto em mistério. Diz-se que ele esconde segredos inimagináveis, artefatos antigos, relíquias poderosas. Quem sabe? Alguns acreditam que esses tesouros estão enterrados sob a montanha. Infelizmente, talvez jamais descubramos a verdade, pois buscas e explorações são estritamente proibidas. Os tibetanos reverenciam o Monte Kailash de tal forma que mantém a região fechada há séculos. Mais do que um simples sítio arqueológico, é uma zona proibida, um lugar que exploradores e historiadores só podem sonhar em desvendar. As Grutas de Mogal. Localizadas na China, as Grutas de Mogal são verdadeiras cápsulas do tempo, repletas de arte milenar. Com mais de 1000 anos de história, essas cavernas abrigam estátuas, murais e pergaminhos que lançam luz sobre a evolução do budismo. O complexo conta com mais de 700 cavernas, muitas delas esculpidas diretamente nas falésias. Seus interiores retratam séculos de cultura e espiritualidade. Embora algumas partes das grutas sejam abertas ao público, muitas cavernas permanecem inacessíveis. O motivo? Sua extrema fragilidade. Algumas das obras de arte são tão delicadas que qualquer perturbação, até mesmo o simples ato de respirar, pode causar danos irreversíveis. Infelizmente, visitantes descuidados podem comprometer sua preservação, o que levou à proibição do acesso a certas áreas. Algumas cavernas foram seladas permanentemente e até mesmo pesquisadores tiveram seu acesso negado. O que pode estar escondido nas profundezas dessas grutas? Seriam apenas relíquias frágeis ou haveria segredos ainda maiores esperando para serem descobertos? O Arquivo Secreto do Vaticano. Falando de algo mais moderno, mas ainda completamente proibido. Os Arquivos Secretos do Vaticano. Se você não sabia, o Vaticano abriga uma vasta coleção de documentos antigos, manuscritos e registros que remontam a centenas, até milhares de anos. Esses arquivos contêm informações tão raras e valiosas que são mantidas sob rigorosa segurança, em uma área inacessível para a maioria das pessoas. Não se trata apenas de segredos escondidos, mas de um verdadeiro cofre de documentos históricos. Até mesmo historiadores renomados precisam passar por um processo rigoroso de aprovação para acessar apenas uma fração desses registros, e mesmo assim, sob intensa supervisão. Com o tempo, alguns documentos foram tornados públicos, mas grande parte do acervo permanece sob sigilo absoluto. O que pode estar escondido ali? Relatos perdidos sobre os primórdios da Igreja? Registros históricos desaparecidos? Detalhes de eventos controversos da humanidade? Só há uma maneira de descobrir: tornando-se Papa. Caso contrário, você provavelmente nunca terá a chance de ver o que está guardado nas profundezas do Vaticano. Muitos historiadores passaram anos tentando obter permissão para acessar um pequeno punhado de arquivos, e poucos conseguiram. O túmulo de Qin Shi Huang. Todos já ouvimos falar do famoso exército de terracota da China. Milhares de estátuas em tamanho real, meticulosamente construídas para guardar o túmulo de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China. Imagens impressionantes e histórias fascinantes cercam essa grandiosa descoberta. No entanto, o mais intrigante é que a câmara funerária do imperador nunca foi realmente escavada.
Selado há milhares de anos, o túmulo supostamente guarda tesouros inestimáveis e artefatos históricos, mas ninguém sabe ao certo o que há em seu interior. E há boas razões para isso. Primeiro, há um grande temor de que a abertura do túmulo possa causar danos irreparáveis. Relatos antigos afirmam que a câmara está repleta de mercúrio, substância que, segundo crenças da época, garantiria proteção ao imperador na vida após a morte. Pesquisas modernas indicam que os níveis de mercúrio na área são, de fato, perigosamente altos, tornando qualquer escavação um risco. Além disso, lendas falam de armadilhas mortais espalhadas pelo túmulo, projetadas para impedir qualquer intruso. Alguns arqueólogos acreditam que essas armadilhas ainda podem estar ativas, tornando a exploração do local uma missão arriscada. Por mais que a curiosidade nos consuma, a verdade sobre o túmulo de Qin Shi Huang permanecerá oculta, pelo menos por enquanto. Sacsayhuaman. Sacsayhuaman é uma estrutura de pedra que fica acima de Cusco, no Peru, e é considerada um dos mais surpreendentes exemplos de engenharia inca. O local é composto por enormes pedras, algumas pesando várias toneladas, instaladas juntas de forma tão perfeita que não é possível deslizar sequer um pedaço de papel entre elas. Ainda não se sabe exatamente como os incas moveram essas pedras maciças e as encaixaram de maneira tão precisa. Algumas pessoas acreditam que ainda há mais estruturas enterradas no local que não foram descobertas. Arqueólogos passaram anos estudando a área, mas algumas seções continuam completamente fora dos limites. Algumas dessas áreas são consideradas sagradas pela população local, e as autoridades restringem o acesso a certos pontos. Uma dessas áreas restritas é chamada de Tincana, um longo túnel subterrâneo que supostamente conecta a fortaleza ao Templo do Sol. No entanto, também é possível que existam outras coisas escondidas sob a terra que ainda não foram descobertas. Pode haver túneis antigos ou artefatos de civilizações perdidas que viveram antes mesmo dos Incas. A menos que mais escavações sejam permitidas, talvez nunca saibamos a verdade sobre o que está escondido sob Sacsayhuaman. A Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria já foi um dos maiores centros de aprendizagem do mundo antigo. Pergaminhos de diversas partes do mundo estavam repletos do conhecimento das maiores mentes da época. No entanto, a lenda conta que a biblioteca foi destruída em uma série de desastres, fazendo com que todo esse conhecimento simplesmente desaparecesse. Algumas pessoas acreditam que ainda podem existir resquícios da biblioteca enterrados sob as ruas de Alexandria. No entanto, desde que o local original foi destruído, escavar a área não é uma tarefa fácil. Os arqueólogos não podem simplesmente sair derrubando quarteirões da cidade em busca de pergaminhos antigos, por mais que adorassem fazer isso. O Egito protege rigorosamente seus locais históricos, tornando quase impossível para qualquer especialista obter permissão para escavar nos locais exatos onde a biblioteca poderia ter existido. Ainda assim, a ideia de que uma vasta coleção de pergaminhos, contendo a sabedoria das civilizações antigas, possa estar esperando para ser descoberta é fascinante. A Antártida. A Antártida é um verdadeiro território para teorias da conspiração. Sim, estou falando de todo o continente. É um lugar estranho. Chamar a Antártida de sítio arqueológico pode parecer um exagero, mas grande parte dela ainda é inexplorada e está fora dos limites. Além disso, há um número surpreendente de pessoas que acreditam que civilizações antigas existiram lá muito antes de o continente se congelar. Alguns exploradores alegam ter encontrado evidências de estruturas antigas enterradas sob o gelo. No entanto, a Antártida é uma das áreas mais restritas do planeta. Apenas certos países têm permissão para explorá-la, e mesmo assim, eles só podem estudar partes específicas do continente. O Tratado Global que regula a exploração da Antártida impõe regras rígidas sobre o que pode ou não ser investigado, e houve muito pouco esforço para escavar esses mistérios.
Algumas teorias sugerem que existem tecnologias ocultas e até pirâmides escondidas sob o gelo, mas devido às restrições, é difícil saber ao certo. Os cientistas estão mais focados em estudar o ambiente do que em buscar vestígios de civilizações antigas. As pirâmides da Bósnia. As pirâmides da Bósnia são bastante controversas. Agora, eu sei o que você está provavelmente pensando. O que você quer dizer com pirâmides na Bósnia? Bem, algumas pessoas acreditam que um conjunto de montanhas na região são, na verdade, pirâmides feitas pelo homem. Supostamente, se essas pirâmides realmente existirem, elas seriam mais antigas que as do Egito e poderiam conter mistérios capazes de mudar nossa compreensão da história humana. A comunidade científica, no entanto, está bastante dividida sobre o assunto. Alguns especialistas afirmam que se trata apenas de formações rochosas naturais, enquanto outros insistem que há evidências de alguma construção antiga. Mesmo assim, o local permanece amplamente fora dos limites para escavações convencionais. As autoridades locais mantêm a área restrita e há um intenso debate sobre se ela deveria ou não ser explorada. Alguns argumentam que tudo isso pode ser apenas uma farsa elaborada, mas, independentemente disso, o local continua praticamente proibido para arqueólogos. O Monte Shasta? O Monte Shasta, na Califórnia, é obviamente um lugar lindo, mas também está cercado por uma longa lista de mistérios e lendas. A montanha tem sido associada a todo tipo de histórias estranhas. Supostamente, existe uma civilização perdida que vive nas profundezas abaixo dela. Além disso, há inúmeros relatos de avistamentos de OVNIs na região. Embora os moradores locais tenham suas próprias teorias sobre o que pode estar escondido sob a montanha, o acesso a muitas partes do Monte Shasta é estritamente controlado. Algumas pessoas afirmam que existem cavernas secretas e estruturas antigas dentro da montanha. Mas, até o momento, ninguém foi autorizado a explorar suas áreas mais remotas. O Monte Shasta também tem um profundo significado espiritual para as tribos nativas americanas da região. Isso levou a ainda mais restrições em relação a escavações e explorações arqueológicas. Agora, antes que alguém diga nos comentários que já esteve lá e que a área não é inacessível, sim, as pessoas são livres para caminhar por grande parte do Monte Shasta. No entanto, chegar perto das partes mais misteriosas da montanha é algo muito mais difícil. Caverna das Múmias. Localizada em Guanajuato, no México, essa caverna abriga algumas das múmias mais bem preservadas que você já viu. As múmias foram naturalmente conservadas devido ao ambiente seco da caverna, e muitas delas têm uma aparência estranhamente realista. Pode parecer estranho dizer que elas parecem realistas, já que são, de fato, cadáveres reais. Mas algumas têm uma aparência tão impressionante que quase parece que vão abrir os olhos e começar a se mexer. Arqueólogos tiveram permissão para estudar as múmias, mas há um problema. Apenas alguns poucos pesquisadores conseguiram entrar na caverna real. Muitas partes do sítio são restritas devido à fragilidade das múmias, tornando a exploração ainda mais limitada. Mas não são apenas as múmias que chamam a atenção. A própria caverna também desperta grande interesse. Alguns acreditam que pode haver mais corpos escondidos em áreas mais profundas da caverna que ainda não foram descobertas. O que mais poderia estar à espreita na escuridão? A menos que você consiga um acesso especial, talvez nunca saiba a resposta.